contigo agora. Obrigado. Bom, a última vez que eu vim aqui, eu fiz o tema era super-heróis, né? Então são temas correlatos, né? Envolvem fantasia, aquilo que hoje a gente chama, que se conhece como nerdice, né? Parece uma coisa moderna, mas eu interpreto de outra forma. Acho que ser nerd é só uma outra roupagem para uma coisa, é um fenômeno fundador da civilização, que é o fenômeno da fantasia, da transcendência da realidade, da construção de mitos, símbolos, não é? E analisando por esse prisma, Star Wars aqui hoje é o pano de fundo, não é? Para entender o significado dessa capacidade, dessa inventividade humana do homem de criar mitos e fantasias, alegorias. E eu reputo Star Wars junto com O Senhor dos Anéis, né, a obra do Tolkien, né, eu reputo as duas principais sagas de mitologia que se criou no século XX. Por trás de toda a mitologia, o que tem essa atração? Por que alguns, eu como desde criança sempre fui aficionado, né, pelos super-heróis, fantasia, assim por diante. Meu pai teve essa influência, meu pai desenhava quadrinhos em casa, e por coincidência o meu pai ele trabalhava na parte, na sua área profissional era filosofia, ou seja, a interpretação dos significados mais profundos das coisas fundamentais para nós. Então essas coisas não são, elas se coadunam, né? Fantasia, filosofia, busca de significado. O que tem por trás de um contexto de fantasia como a obra de Star Wars é que ali a gente consegue, todo mundo, o filósofo, por exemplo, ele vai fazer buscas das simbologias por meios abstratos, não é? Ele vai buscar o significado e procurar traduzir isso em termos de pensamento, de uma forma mais analítica. A fantasia ou o mito, ela transforma, ela materializa esses significados em personagens, não é? Então ela consegue trazer significados que todos nós carregamos, e que é inato a todos nós, do bem e do mal, da luta entre o bem e o mal, do certo e o errado. A grande vantagem da fantasia é que ela personifica esses conceitos, não é? Então ali tu coloca o bem, tu personifica na imagem de um cavaleiro, no caso um cavaleiro Jedi, o mal, um cavaleiro negro. E por mais simbólico que isso possa parecer, às vezes tu tem uma leitura muito simplista a respeito disso, mas ela vem carregada, imbuída de toda essa bagagem de sentimentos e significados que nós carregamos desde as fundações da nossa civilização. Que sem ela, sem esses significados, nós não seríamos o que somos, essa dicotomia, essa ambiguidade. E eu vou chegar no judaísmo, mas eu acho interessante ter isso como ponto de partida, não é? Não é só uma historinha de gibi, não é nesse sentido que eu estou lidando aqui. Apesar de essa faceta da história ser muito bacana. Me atrai muito uma luta de espada, tiro de raio, nave à velocidade da luz, eu acho isso muito bacana, muito legal. Sem isso não teria vendido tanto. Mas a ideia é, depois que a gente ultrapassa essa primeira fase de receber todo esse conceito, essa roupagem de super-heróis, ficção científica, para que isso mantenha, para que isso fique aderente a nós, isso não se esvaia, né, com o tempo, tu deixa de ser criança, cresce, começa a lidar com o mundo real e percebe isso é tudo uma besteira, é tudo uma bobagem, vou comprar brinquedo com meus filhos. Para que isso não fique só reduzido a isso, se a gente tiver a capacidade de ler
nas entrelinhas, ver o subtexto das coisas, que muitas vezes o autor, muitas vezes, não é o caso, mas muitas vezes o autor daquela história muito simplista, talvez nem tenha tido a intenção de colocar ali, mas independentemente da intenção dele estar ali, porque ele é constituído daquilo assim como todos nós. Então, independentemente dele ter tido a vontade de dizer tal coisa com um determinado símbolo, aquele símbolo precede a ideia dele de fazer aquilo. Então ele se utiliza daquele símbolo porque aquilo já existe antes mesmo dele, a ideia do bem e do mal, assim por diante. Então, tem muita Star Wars, assim, eu não vou vender para vocês uma coisa que não é. Star Wars não é uma obra essencialmente formatada por meio de alegorias, que traduzem símbolos judaicos. Também tem ali, e eu vou chegar lá, uma parte fundamental de toda a saga, que é essencialmente judaica. Mas para quem é mais fã de Star Wars, poderia vir aqui e dizer, não, mas tem muita coisa ali que é budista, que é japonesa, e eu vou concordar. Por exemplo, a ideia de o próprio autor, o George Lucas, ele diz que se inspirou para construir a saga num filme do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Aquela ali foi a obra inspiradora para ele. Perfeito. Isso não antagoniza com o que eu vou trazer depois. Só vem a complementar. Mas ali sim, sem dúvida, tu tem um elemento acentuado de filosofia oriental, no caso japonesa, a ideia do cavaleiro, da pureza, de sair do mundo, não é? Que é uma coisa não muito judaica, a ideia de tu se abster de prazeres, abster-se de emoções, a fim de atingir um patamar elevado, onde tu poderá ser o detentor de determinado poder ou carregar determinada responsabilidade. Então isso é uma coisa muito japonesa, até uma coisa como se diz, de monastério, de monges, esse coisa do retiro, né? Do retiro do mundo para adquirir a pureza. A gente encontra isso na filosofia oriental, com os budistas, shintoístas, hinduístas, assim por diante. E também nas religiões ocidentais, no cristianismo mais pietista, né? Onde tu tem que se retirar, tem até o voto de silêncio, voto de pobreza e assim por diante. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. Definitivamente não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo talvez seja, ele é singular nesse aspecto, ele diz que para que tu atinja um grau, o grau superior que tu como ser humano deva atingir, tu ao contrário de se abster dos prazeres e das emoções e das coisas terrenas, tu deve se aproximar delas, porém dominando-as com cautela, sabendo utilizá-las a serviço daquilo que é realmente espiritual. Mas para tu também, por outro lado, ser espiritual, tu precisa permear esse caminho por meio das coisas mundanas e terrenas. Então há aqui uma ponte dentro da filosofia judaica que eu, pelo menos, não encontrei paralelos. E isso traz uma peculiaridade, porque isso traz uma dificuldade a mais, né? Apesar de parecer muito atraente a ideia, não, calma aí, então eu posso beber, me divertir, pô, gostei. Não, mas aí que está o grande segredo, a grande dificuldade de tu fazer isso sem se perder nisso, né? É muito mais fácil tu dizer, não posso, eu sei que lá é o inimigo, vou cair fora, vou me isolar. Tu aparentemente tem uma saída para os defeitos, para os riscos da vida. O judaísmo tu não tem essa saída mágica. Tu tem que viver o mundo. Até isso
entrando um pouco na teologia, né? Uma coisa essencial na diferença entre a teologia judaica e uma teologia cristã, por exemplo. A teologia cristã, ela fala que para que nós sejamos bons, a gente tem que ser bom para receber a recompensa do paraíso, ser salvo, não é? Ter a nossa alma salva. E que o mundo é, como diz o Evangelho, né? César o que é de César, não é? Deus o que é de Deus, o meu reino não é nesta terra. Então isso está presente, não é nessa terra, ou seja, é um outro mundo. O judaísmo, ele não concorda com isso. A ideia do judaísmo é que nós temos que fazer coisas boas, sermos o melhor que nós podemos ser para melhorar esse mundo, né? Então, tu não vai ser um homem bom para receber no céu, não. Tu vai ser um homem bom para melhorar o mundo que está ao teu redor, para deixar um mundo melhor para os teus filhos. Porque esse é o teu dever, a tua capacidade de vencer os desafios. E esses desafios que tu vai vencer vão trazer resultados neste mundo. Na tua vida, junto aos teus familiares, junto àqueles que tu ama e que te amam. E a herança que tu vai deixar a partir daí. E o próprio nosso conceito de Messias, Mashiach, atende a isso. No messianismo cristão, que é uma corruptela do nosso conceito, não é, de Mashiach. Mashiach é uma palavra, para quem não sabe, é ungido, né, ungido de linchor, ou seja, que é algo que tu derrama, né? Então é derramado, a ideia de tu derramar um óleo especial, um óleo que simboliza que aquela pessoa é o escolhido, o eleito, o rei. E a ideia de Mashiach para nós judeus é a ideia de um rei, é justamente isso, é a ideia de um homem de carne e osso, como eu, como vocês, que será um grande líder, mas um líder deste mundo, um líder da nossa história, não de um outro mundo, de uma outra história. Claro que haverá uma quebra de paradigma, mas é tudo na nossa dimensão, nesse mundo. Então, por aí tu já vê que o conceito messiânico nas outras religiões, especialmente no cristianismo, que importou do judaísmo, ele é completamente transfigurado, deformado. O Messias para os cristãos, esse que eu estou falando para vocês, não faz sentido. Eles não compreenderam isso. Porque há que se entender que o cristianismo ele se propagou no mundo pagão. E no mundo pagão não fazia sentido tu compreender que um homem pudesse pela sua humanidade, trazer a perfeição para esse mundo, justamente na humanidade dele. No mundo pagão, só um deus, um semideus, com superpoderes, portanto, que não possa ser, inclusive não poderia ser trazido ao mundo por meios naturais, somente por meios sobrenaturais. Somente um homem assim, com características de semideus, poderia trazer a esse mundo algo melhor, inclusive fazendo com que esse mundo deixasse de ser importante para ser importante um outro. Não é? Então daí já temos uma grande importância. Isso tudo vai convergir com o que eu vou dizer aqui no Star Wars. Então, entrando um pouquinho na saga Guerra nas Estrelas, como disse a Vera, né? Guerra nas Estrelas, para quem é mais antigo, é Guerra nas Estrelas, né? Para os mais jovens, mais novinhos, é Star Wars, né? Então, assim, alguns elementos que aí sim são bem judaicos, né? O que permeia toda a história de Star Wars é a tal da força. Eu imagino que vocês conheçam, né, estejam familiarizados um pouquinho com o filme, né? Então, que tem no filme a ideia da força. A força, ela é o que é a força? A força, ela é dita no primeiro filme, o Luke, ele pergunta para o Obi-Wan, mas o que é a força? O Obi-Wan é o mestre dele, o rabino dele. Aí ele diz assim, a força, ela é aquilo que compõe e constitui toda a matéria e que une a matéria inanimada à matéria animada. Portanto, ela é
ela é a essência de toda a vida e de tudo aquilo que é vivo e não é vivo, ela é uma substância. Para quem gosta mais de filosofia, tem uma coisa, parece um pouco spinoziana também isso aqui. Spinoza falava, né, da substância como Deus, aí entrou muito problema, não é o tema. Mas se for ver no judaísmo, para quem for buscar, o estudo do judaísmo ele é muito complexo, não é? Tu tem o Pardes, que a gente chama, que é as 4 dimensões, né, de estudo da Torá, o Pshat, o Drash, o Remes e o Sod, ou seja, aquilo que é o mais superficial, né, aquilo que é o mais a olho nu, o literal. Tu lê a Torá, tu lê um mandamento, tu lê uma passagem, Moisés abriu o mar vermelho e Moisés mandou as praias. O que tem ali tem que ser assimilado como está ali. Mas depois tu tem um outro nível, que é um nível do que a gente chama seria em português, daquilo que é indicado, né, o que está subentendido. Então tu vai escalando em níveis até que tu chega no nível último da compreensão da Torá, que é o segredo, que é o Sod, segredo. Segredo, nós conhecemos essa parte do segredo pela Kabbalah. Né? A Kabbalah seria a área, a esfera do estudo da Torá que desnuda o segredo da Torá. A Kabbalah não é um livro, né? Não existe o livro Kabbalah. Tem uma série de textos que foram passados de diferentes eras, né? E alguns deles são as espinhas dorsais desses textos que são espirais, né, dessa espinha dorsal. O principal, mais conhecido, tem 2 principais, Sefer Yetzirah, importante, mas o mais conhecido, eu diria, é o Zohar, né, que é o livro. Zohar é o brilho, né, que brilha. E aí tem um conceito no Zohar que eu, lendo, eu pensei, poxa, isso lá atrás, muito tempo assim, eu nunca tinha pensado em falar sobre isso. Mas eu lembro quando eu estava lendo sobre o Zohar e tudo mais, eu lembro na hora, assim, como eu adorava Star Wars, eu disse, puxa, isso aqui é a cara do filme Star Wars, né? É a cara daquilo que eles falam da força. Tem uma coisa no Zohar que é chamada de Or Ein Sof. Or Ein Sof, que é a luz infinita. Luz infinita. E o que é a luz infinita? Ela é no Zohar descrita justamente como o Obi-Wan descreve para o Luke a força. Ela é a emanação divina. Né? O Obi-Wan não diz a emanação divina, o Zohar diz isso. Mas as características da emanação divina são exatamente as características da força. Ela está em tudo, ela se conecta a tudo e ela forma o universo. A confusão, talvez, que o Spinoza, fazendo um parênteses, fazia lá atrás, é que ela era tudo. O judaísmo diz que ela não é tudo, ela é emanação. Ou seja, ela é a atuação daquilo que a promove, a gera. Que para nós é o Criador, Deus. Então aqui já tem um elemento muito judaico em Star Wars, né? Tem algumas coisas assim que são curiosidades, né? E aí eu admito que são leituras, né? São inferências mais do leitor, no caso eu, que se pode fazer a respeito da obra. Uma coisa que é flagrante para quem lembra dos filmes originais, porque Star Wars tem essas facetas. Ele tem uma faceta mais filosófica, uma faceta mais espiritual, tem todas essas dimensões, não é? Como qualquer obra interessante, ela vai te apresentar diferentes leituras. Uma coisa que é muito estreita, ela tende a ser pobre, né, intelectualmente. Então, quanto mais rica, mais formas de lê-la nós teremos.
Então, uma das coisas que Star Wars tem é essa faceta espiritual, faceta filosófica, religiosa, teológica, mas também tem uma faceta política, né? Star Wars é uma obra bem política e ela diz respeito, ela procura ter como referência a ideia daquilo que nós precisamos combater na política, que mais uma vez, como tudo se conecta, tem uma raiz, a política tem uma raiz na moral, talvez tem uma raiz teológica, assim por diante. Nada se lê isoladamente. Mas na sua raiz política, para quem vai lembrar dos primeiros filmes, os uniformes, eu lembro que isso me chamava muita atenção, e isso foi uma sacada do autor muito boa, que fez com que todo mundo, mesmo quem não fosse fã de ficção científica, imediatamente se identificasse com aquilo. Os uniformes dos oficiais do Império, o Império é o mal, tá? Eram inspirados nos uniformes da SS, dos nazistas, né? E até o palavrório, as terminologias, né? os rankings, as patentes, como eu falei, as vestimentas, a maneira de se referir, se portar, era tudo inspirado no Reich nazista, no Terceiro Reich. E não tem como, claro, isso diz respeito a toda a humanidade, mas especialmente a nós judeus, não é? Para quem mais inimigo é o nazismo do que senão para os judeus, né? Essencialmente, para os judeus, o nazismo era o grande inimigo. A própria palavra, se eu for pensar, isso também já é uma curiosidade, mais uma vez, é uma coisa que para mim, me chamou muito a atenção. A palavra Jedi, né, Jedi é o cavaleiro branco, é a ordem dos cavaleiros, das pessoas que nascem com mais conexão com a força. Os Jedi, eles têm eles são especiais, eles acessam a força e, portanto, eles têm mais responsabilidades em função de terem esse poder, esse predicado. E o Jedi me parece muito sonoro, né? Como se ouve Jedi, judeu, tem uma similitude muito forte. Uma questão que eu vou aprofundar, que é a questão do lado sombrio e do lado da luz. De todas as coisas que eu posso destacar em Star Wars que são mais judaicas, nada é mais judaico que o conceito sobre o qual toda a obra, toda a história gira em torno, né? Que é o conceito do lado negro e do lado da luz. No judaísmo existe esse conceito que se chama Yetzer Hara e Yetzer Tov. Yetzer Hara, uma tradução literal, seria criação para o mal, criação para o bem. Melhor traduzindo, seria uma tendência do mal, uma tendência para o bem. Toda a obra do Star Wars, toda a mitologia de Star Wars funciona em função desse conceito. Todo o resto é inferior para compreender o sentido da obra, e para conseguir extrair o sentido e a beleza da obra. Todo o resto tem menos importância do que essa dicotomia, né? Essa polarização. Yetzer Hara, Yetzer Tov, o lado negro, o lado da luz. Na história, tu constantemente está lutando contra o Jedi. Ele precisa se manter sempre atento
contra o principal inimigo dele. O maior inimigo, a maior ameaça que está sempre viva, está sempre presente e que ele, se não fizer certas coisas, vai sucumbir para esse inimigo. E esse inimigo é ele mesmo. Porque na história tu tem um personagem que é o Sith, né? O Sith seria a antítese do Jedi. Seria um povo, uma raça que também tem uma extrema sensibilidade com a força e que constantemente luta por poder na galáxia, no universo, para definir os caminhos, os entornos que essa galáxia vai tomar. E esses entornos são políticos, são morais. Quando os Sith estão na frente, a correspondência política disso é um império, um regime que a gente entende por fascista, nazista, um regime totalitário, autoritário. Os Jedi, quando estão superiores, eles permitem que as pessoas tenham liberdade, portanto o regime é a democracia. Essas são as polaridades, não é? Mas o Sith, para quem depois vai entender, fora dos filmes, tem toda uma obra paralela, né? Que são histórias, escritos, gibis, quadrinhos, séries animadas, que vão explicando qual é a origem desse Sith. E eles não são nada mais, nada menos do que um povo que um dia foi dominado por Jedis, num passado distante. E que aprendeu a lidar com a força e a corrompeu. Portanto, a origem desse mal pode se rastrear ao próprio Jedi. E no judaísmo, o nosso maior inimigo, a nossa grande luta, a luta constante, não é contra necessariamente um povo. Tu tem também um povo, o Amaleque, que personifica esse mal. Mas a batalha constante no judaísmo, a batalha eterna, é a batalha contra si mesmo, que é o Yetzer Hara. Então, nós somos criados para podermos seguir de acordo com os nossos anseios, com as nossas escolhas, um lado bom e um lado ruim. Isso parece muito simples, mas não é tão simples. Quando eu falei no início que a forma do judeu aprimorar esse mundo não é pelo isolamento dele, mas pela interação com ele, isso faz dessa luta que eu acabei de falar, de escolher o lado do bem ou do mal, justamente a coisa mais constante na nossa vida. Porque, como eu falei antes, tu não pode abster dessa luta. Tu é obrigado a enfrentar constantemente essa luta. E quando Deus cria o mundo, nossos sábios perguntam, mas por que precisa do mal? Por que ele teve que criar? Por que não criou só o bem? Os sábios diziam assim, que assim como para tu ler a Torá tu tem que escrever em letras negras num pano de fundo branco, num papel branco, tu tem que, para existir o ser humano, como nós somos, tu precisa do contraste do mal. Do contrário, nós não, como categoria, como entes que nós somos, não existiríamos. Existiriam Deus, anjos, demônios, animais, seres que têm uma natureza voltada para alguma coisa, determinada para alguma coisa, ou seja, uma natureza determinista. Nós somos os únicos seres que não somos determinados a alguma coisa. Nós construímos o nosso caminho por meio do livre-arbítrio, por meio da escolha. Esse caminho, portanto, vai tender ou para o bem ou para o mal, por Yetzer Hara ou Yetzer Tov. Uma das coisas também que portanto, no Star Wars traduzem bem isso, é que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e assim como o Jedi na força, o Jedi na obra, é uma personagem que
tem mais sensibilidade, portanto mais responsabilidade para lidar com essa energia, com essa presença, no caso da força que vem de Deus, também ele, por ser mais sensível a isso, ele é mais capaz de fazer o mal, é mais capaz de destruir as coisas, destruir a si mesmo. E, há pouco tempo teve aqui uma palestra, aqui no Chile mesmo, né? Porque tem muito judeu, as pessoas usam muito o tal do anti-ódio, né? O judeu que odeia a si mesmo. Alguma coisa lá. Um distúrbio na força. Tudo bem lá? Tudo bem, só uma concentração. Tá. Nos ofendeu um pouquinho. Pensou que era o lado negro. Não, nos ofenderam um pouquinho, mas foi igual. Lado negro. Nos ofenderam um pouquinho, mas foi igual. O que tu ofendeu? Ficava chegando aqui pra vocês falar, mas nada a ver. Quem que é? Pessoa da rua. Nessas horas, não sabe de luz agora. Os Jedi vão atacar ele. Um sabre de luz agora cai bem, né? Mas então, na obra de Star Wars, então tem essa questão. O Jedi, ele pode ser o que vai trazer o bem ou o mal, e nenhum como ele é capaz de fazer tanto o bem quanto o mal. E tanto é que na obra central tu tem a questão do Darth Vader, que é o personagem aquele todo vestido de negro, de preto, né? Que fala com aquela voz, ele é meio máquina, meio homem. O Darth Vader, ele na história, ele era conhecido como o escolhido, né? O escolhido, ou seja, ele deveria ser aquele que iria trazer o tal do equilíbrio entre as duas forças. E qual foi a grande sacada do mestre do mal, o imperador? Converteu o Darth Vader, e olha a palavra que eu estou usando, converter. Isso vai me lembrar também um período histórico importante para nós judeus, que é o período das conversões, da Inquisição. O imperador, ele diz, nós temos que converter, e se ele não for convertido, ele tem que ser morto. E o Darth Vader é convertido em função do quê? Em função de um medo que ele tem de perder o amor da vida dele, a Padmé. Só que, quando ele é convertido, ele não sabe, a Padmé tem filhos dele, ele não sabe, que é o Luke, né, e a Leia. O Luke, no futuro, vai ser aquilo que as pessoas chamam que ia ser o pai dele, o escolhido. Daqui também nós temos, portanto, uma verdadeira relação com mais um conceito puramente judaico, que é o conceito do messianismo, né? Tu tem a ideia de um escolhido, alguém que vai ser capaz de trazer uma redenção para esse mundo. Isso é um conceito estritamente judaico, não tem nenhum conceito como esse no budismo, no Japão, como eu falei antes, que tem referências importantes de lá, mas esses conceitos que eu diria mais substanciais para a obra são, ao meu ver, muito mais judaicos. E o Darth Vader, portanto, ele acaba tendo toda a tragédia da vida dele, e aí tem uma frase que eu pincelo também para falar do que é o Yetzirará, qual é o motor do Yetzirará, ou seja, desse lado negro. O motor desse lado negro é a dúvida, é o medo de que nós não estamos no controle das coisas e que, portanto, as coisas podem dar errado. E esse medo de que as coisas vão dar errado é o quê? É uma lacuna que nós temos de fé, uma lacuna de caminho, de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento tu tem, conhecimento no sentido de compreender a realidade, né? O que constitui a realidade, é meramente matéria, qual é a origem das coisas. Esse conhecimento está, no caso para nós judeus, na Torá, que nos demonstra um conhecimento de qual é a razão de nós estarmos aqui, quem nos criou, o que devemos fazer. Quanto menos conhecimento tu tem, mais dúvida tu gera, e eu vou usar uma frase do Yoda, né? Yoda, que também tem uma coisa Yoda, né? Yoda em hebraico, Yoda. É Yud. Yud em hebraico é a letra que na Gemátria representa o número 10, é um símbolo cabalístico muito importante. Por acaso,
Yoda é o maior mestre Jedi que existe. É um duendezinho que fica lá, ele é desse tamanho, e ele é um personagem que possui a maior completude de relação com a força. E, coincidência ou não, Yoda me lembra muito Yud, né? que é uma letra que está presente no nome de Deus, né? No tetragramaton, Yud, Rei, Vav, Rei. E então a falta de conhecimento leva, como diz o Yoda no filme, para quem quer ver os filmes ou já viu, na Guerra dos Clones, o Yoda fala assim, quando o Obi-Wan traz o pequeno Anakin, que vai ser o Darth Vader, para frente do Yoda, o Yoda, como muito sensível que ele é com a força, ele olha para o menino, um molequinho ali, um molequinho bonitinho, um amor aquela criança, vai se tornar o maior demônio que já apareceu, né? Mas ali a gente não sabe. E o Yoda olha para aquele menino e fala assim, eu acho que não é uma boa treinar esse moleque não. Aí o cara, não, mas eu prometi para não sei o que, não, mas esse guri ele tem muita raiva dentro dele, o Yoda fala. Ele tem muita raiva dentro dele. Por quê? Porque, para quem lembra da história, o menininho viu a mãe dele ser levada como escrava e não conseguiu fazer nada. Porque era muito jovem. Então o Yoda diz assim, esse guri tem muita raiva dentro dele. E a raiva leva ao medo. A raiva leva ao medo. Por que a raiva leva ao medo? Porque o medo, ele certamente vem quando tu se sente incapaz de resolver alguma coisa, não é? É o medo de que tu não tem para onde ir, é o medo de que tu não tem saída, de que tu vai perder. Não tem nada que nos dá mais medo do que ter um ente querido passando por uma doença, que por mais que tu possa ter todo o dinheiro do mundo e tu não possa resolver, aquilo te dá medo, né? É quando está fora das tuas possibilidades. O Yoda fala que ele tem muita raiva, e a raiva com relação ao que passou, ele não tem como fazer mais. Portanto, essa raiva leva ao medo de que ele vai sempre perder alguma coisa. Ele nunca vai conseguir reconquistar isso. E o medo leva ao lado negro. Essa é a sequência, né? Raiva leva ao medo e o medo leva ao lado negro. Porque daí quando tu te sente despido completamente das tuas possibilidades, quando tu fica impotente, isso te cria ódio, não é? Ódio, tu quer, tu te revolta. E aí tu racionaliza, tu cria soluções que são erradas, soluções que são maléficas, e tu justifica elas na tua cabeça. Tu diz, isso que eu estou fazendo aqui, por pior que seja, vai levar a alguma coisa que justifica esse ato. Ou seja, o famoso fim justifica os meios. Isso é, na essência, o lado negro. Isso é, na essência, aquilo que vai repercutir depois, como eu falei, numa dimensão política da história, que é no império, que é no totalitarismo, que é na cassação das liberdades, e assim por diante. Então, há toda uma sequência, né, bem estabelecida, e Yoda nota isso naquele menino, só que, ao mesmo tempo, o Obi-Wan diz assim, não, mas ele tem uma força tremenda. E aqui eu vou lembrar também de uma outra passagem na Torá, que é a passagem do nosso terceiro patriarca, Jacó, que nasce junto com Esaú, que ali dizia que quando os dois eram gêmeos, nasceram gêmeos. E o que é a ideia do Mashiach, a ideia do Messias? É a ideia de que aqueles dois que se separaram por uma completa e total divergência de caminhos, não é? Vem uma convergir depois. O Mashiach é a convergência dessas duas forças. É o equilíbrio. Jacó, que é o nosso patriarca, Estamos é um homem temente a Deus, e Esaú tem a mesma força, tem a mesma capacidade, a mesma raiz, a mesma pujança espiritual que Jacó, nosso patriarca. Só que ele escolhe usar todo esse poder
não para servir a Deus. Tem uma parte que ele fala, Berrurá lá, por que eu quero essa herança? Por que eu quero carregar esse fardo? O que eu tenho a ganhar? Eu vou morrer como todo mundo? Vou sofrer como todo mundo? Por que eu tenho que servir? Por que eu não posso servir a mim mesmo? E essa é a maior das idolatrias, não é? Servir a si mesmo. Então aqui, tu vê essa correspondência na ideia do Star Wars, que vai chegar um escolhido, que vai conseguir convergir o pai, no caso, Darth Vader, né, que tinha toda essa força, mas foi para um lado, o Luke, que é o filho dele, que consegue ter as mesmas tentações, mas no fim consegue resistir à tremenda tentação do poder, a tentação de servir a si mesmo, não é? Então, assim, essas são algumas das curiosidades assim, que eu entendo que estão ali colocadas, né, em Star Wars. Esses paralelos com o judaísmo. Muitos desses paralelos, como eu falei, depende do leitor, mas algumas dessas coisas, desses elementos que eu trouxe, eles estão lá, eles são canônicos, digamos assim, para compreender a saga. Tá? Obrigado. Ele se torna cruel. Não sei se outra pessoa fala. Não. Ele se torna cruel quando tu dissesse, a mãe dele foi sequestrada e ele vai lá e mata então, todos do acampamento. Não é que ele se torna cruel, ele tem um instinto de raiva muito forte por meio dessa experiência. Só que o que vai... Lembra que eu falei? Raiva leva ao medo. Então, não é o medo leva a raiva. Então, talvez parecesse... Não é o medo leva a raiva. Não é raiva leva ao medo. Por quê? No meio da história, ele se apaixona e por isso os Jedi não podem ter relações... Isso faz sentido também. Para o Jedi, tu não pode ter uma relação familiar, amar uma mulher, ter filhos. Por quê? Porque isso é uma bomba de emoções, não é? Isso é um meteoro de emoções. E para ti que tem tanto poder e que tem que lidar constantemente com a capacidade de equilibrar tuas emoções, se afasta delas, portanto não sabe o que é amor. Porque se tu descobrir o que é amor, tu pode descobrir o que é ódio, não é? Então, quando o Anakin ele se apaixona pela Padme, e ele escondido tem um caso com ela, porque ele não podia ter, porque era Jedi, e aí ele começa a ter visões, ele chama uma coisa tão forte, ele começa a ter visões dela morrendo. E ele se desespera, que ela vai morrer, e ele, lembra que eu falei do medo? O medo é quando tu é impotente. Ele, por mais forte que eu seja, isso eu não posso evitar. Eu não posso evitar que ela morra. E aí vem o Palpatine, que é o imperador do lado negro. Não, mas se tu estudar muito forte, eu conheço um cara que enganou a morte. Aí, começa a tentação. Tu tem condições de quebrar o ciclo natural da vida. Ser um Deus, talvez. E o que leva ele a essa tentação? O medo. O medo de perder o amor dele. Então, o que levou ele a sucumbir à tentação do lado negro foi o medo de perder o amor da vida dele. Então, ele se torna mal. Lembra que eu falei da racionalização, de justificar? O que é o lado negro? O lado negro é a capacidade de justificar qualquer coisa. Tudo a gente pode justificar. Supostamente, as maiores atrocidades foram justificadas por aqueles que as perpetraram como sendo algo digno e por um bom fim. Até mesmo os nazistas. Eles falam, nós vamos fazer isso, mas é para uma raça superior, é para o mundo ficar sem doenças, sabe? Ele justifica. O comunismo soviético, não, mas isso é para destruir a burguesia, a exploração do homem pelo homem. Isso morreram 70 milhões de pessoas. Então tu justifica. Então ele pelo medo dele, ele sucumbe ao lado negro para justificar uma coisa boa que ele quer fazer, que é salvar o amor da vida dele. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. Aproveitando. Existe um paralelo
da jornada do herói, a jornada do herói do Luke Skywalker com o rei Davi. Sim. Ambos eram simplesmente jovens, fazendeiros, foram chamados para a aventura, né, em nome do povo deles. Só que aí o paralelo está justamente, não se tratava só de vencer fisicamente seus inimigos. Ambos, tanto Luke Skywalker quanto o rei Davi, eles encontraram sentidos muito mais filosóficos e até religiosos na sua vida. Qual a sua opinião sobre isso? Não tem dúvida, esse paralelo bem destacado, quer dizer, essa referência, né, o Luke, para quem não sabe, ele está num planeta, Tatooine, o nome do planeta, que é um planeta desértico. E o Luke é o quê? Ele é o que seria ele é um pequeno fazendeiro, então ele cuida lá de bichinhos, não é ovelha, é outro bicho que tem lá. Mas é uma referência muito... é a cara do rei Davi mesmo, como ele falou. O rei Davi era um pastor, o rei Davi ele tinha a sensação, desde sempre, que ele tinha algo, um destino, uma missão, que ele sabia que estava dentro dele, e que as outras pessoas, né, isso aí é um moleque, ele era o irmão mais jovem, né, dos irmãos, ele tinha outros 6 irmãos, se não me engano. E ele ia, tem uma frase que eu acho interessante, ele gostava de estar no ambiente, o rei Davi gostava de estar no ambiente militar, ele gostava de ir para os campos de batalha, mesmo que ele era muito novinho para estar lá. E os irmãos diziam assim, ele gosta de ver sangue, ele gosta de estar no meio da guerra. Né? Como se fosse uma coisa pejorativa para ele. Então o Luke tinha isso também. O Luke ele não aguentava ficar naquele planeta lá. Ele sonhava em eu quero explorar a galáxia, eu quero compreender as coisas, eu quero entender o que é esse troço de ser Jedi. Aí ele descobre que ele é filho, ele não só que é filho, mas ele descobre que é filho de um grande Jedi, não sabe o Darth Vader. Então ele vai descobrindo a sua história e vai conseguindo ver a correspondência desses sentimentos, né, que ele tem com um background, né, um histórico da família dele, portanto uma missão que ele terá, que o Obi-Wan vai trazer para ele. Então tem realmente bem lembrado isso. Alguém mais gostaria? Eu vou aproveitar e fazer perguntas, já que o pessoal não está meio tímido por enquanto. Tem uma parte no filme A Ameaça Fantasma, que sim, já não é tão bom filme, que é justamente, o pessoal explica os midi-chlorians. Os midi-chlorians seriam os bichinhos pequenininhos, e o que o pessoal não percebe é que o Yoda praticamente destrói a ideia do midi-chlorian em uma só frase. Ele fala, não, midi-chlorian não mede a força. A força é a força de vontade da pessoa. Não existiria um paralelo com a fé da pessoa, força de vontade mesmo, vontade de... Eu confesso eu confesso que eu não fiz essa reflexão. No cânone tem a questão do midi-chlorian, mas essa questão da força de vontade certamente está presente. Talvez, eu não sei se fé é a palavra no caso, né? Porque fé... mas é um conceito mais filosófico, talvez. Da pessoa mesmo, da vontade da pessoa. Não, sem dúvida. A determinação, né? A determinação. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Dá um aviso aqui da Vera. O Francisco fez uma referência a Kabbalah. Então, eu já estou chamando para vocês uma outra, a próxima palestra, que vai ser dia 26. E está aqui, 26, terça-feira também, às 19h30, e o tema é Kabbalah, a mística judaica. Quem é que vai falar sobre isso? O rabino Daniel Pressman. Ele vem de São Paulo, vai estar aí e vai dar essa palestra para nós. Tá? Então, a gente espera vocês, todo mundo agora no próximo dia 26. Certo? Obrigada para todo mundo, tá? Obrigada.